Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho lá para receber todas as notificações, dá o seu like se você gostou do vídeo, compartilha com as pessoas que você ama também. E nós estamos em todas as mídias sociais, TikTok, Instagram, Facebook, é só colocar lá a Central das Escrituras que você vai nos encontrar lá, e também todos os nossos conteúdos. Então, essa semana nós estamos estudando o livro de Efésios. Efésios é uma das cartas de Paulo mais fantásticas, e eu gosto demais do livro de Efésios. Tem muitas escrituras importantes de doutrina, né, e também de princípios valiosos para a nossa vida. Mas, como eu sempre faço, eu escolhi ali uma parte ali do capítulo 6, né, do último capítulo, na verdade, da carta de Efésios, para os Efésios, o capítulo 6, do versículo 10 ao 17, que fala a respeito da armadura de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E vamos discorrer sobre toda a armadura, né? O que significa cada uma das partes da armadura, para que aí você tenha uma compreensão maior do que significam essas coisas. Obviamente, muito do que eu vou falar aqui são coisas que eu penso, que eu senti quando eu estudei, mas você pode ter as suas próprias revelações pessoais, você pode ter as suas próprias impressões, e quando tiver, ao estudar esse capítulo 6, estudar sobre a armadura de Deus, anote as suas impressões, aquilo que você sentiu para a sua vida, porque o Senhor sempre, quando a gente estuda as Escrituras, Ele nos revela aquela Escritura específica para a nossa própria vida, né? Para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, enfim. Então é importante que você tenha suas próprias impressões sobre as Escrituras. Mas eu gostaria de ler para a gente ter uma ideia melhor e um enfoque maior sobre o que nós vamos falar hoje. Então, Efésios 6, começando no versículo 10, Paulo vai dizendo o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Então, ele está dizendo assim, ó, que nós devemos nos fortalecer. Então, está dizendo para você, eu vou me dirigir a você, assim, na segunda pessoa aí, né? Para você. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Então, como que a gente pode se fortalecer? Como é que você pode se fortalecer no Senhor, na força do poder dele? Aí ele diz no 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque, então, versículo 11 está sendo muito claro, está dizendo, olha, que a gente deve colocar a armadura de Deus. Mas é interessante que ele usa o toda. Isso me fez refletir um pouco, né? Então, é importante nós termos todas as partes da armadura, né, de tomar sobre nós todas as partes da armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu fiquei bem impressionado com isso também. Então ele está dizendo, olha, não é uma luta contra a carne e o sangue, né? Não temos que lutar contra as pessoas, não é isso que ele está dizendo. É uma luta interior. Ele fala, claro, é uma luta contra Satanás, né? Mas é uma luta nossa, uma luta minha. Eu tenho que usar dessa armadura, eu tenho que colocar essa armadura em mim para que eu possa superar as minhas dificuldades, para que eu possa matar o meu inimigo
né, o meu inimigo. Quem é o meu inimigo? Né? Sou eu mesmo, né, o meu homem natural. Então, essa é uma luta, é uma batalha. Agora, é claro, ele está falando do diabo, de Lúcifer, de Satanás, que ele, ele é o pai da mentira, ele é aquele que influencia, nos influencia para fazer o mal. Influencia o nosso homem natural. Então, o nosso homem natural é muito apegado às coisas que Satanás prega, ensina, enfim. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, é uma batalha contra o nosso próprio eu, nosso eu carnal, né? E aí ele continua: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Então ele está dizendo, ó, você toma da armadura para que você possa resistir ao dia mau. Quer dizer, você usa a armadura para suportar as pressões do dia a dia. Tem dias que são terríveis, a gente é muito tentado, tem dias que nós somos muito provados, tem dias que a gente encontra obstáculos, a gente se estressa, a gente tem várias situações na nossa vida. Então, se nós estivermos usando a armadura, a gente vai resistir. Aí ele fala no 14, estáis, pois, firmes. Agora ele começa a falar da armadura propriamente dita. Então ele vai falar das peças, das partes da armadura. Então ele diz assim, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, uma primeira parte, cingir os lombos. Os lombos é essa parte, né, vamos dizer assim, dos órgãos sexuais aqui, nas costas, ali no glúteos, né? Essa parte lombar, então é proteger essa parte. E ele fala assim, então cingir os lombos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Couraça é o que cobre aqui essa parte do corpo, o tronco, né? As costas e a frente aqui, isso é a couraça que era usada. Calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Então também tem que calçar os pés, né? Não adianta só ir descalço para a luta, a gente tem que calçar os pés também. Tem que proteger os pés. Tomando sobretudo o escudo da fé. Então aí tem o escudo, que é outra parte. E com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação, então é a parte da cabeça, protegendo a cabeça. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos aqui 6 partes, né? A armadura é composta de 6 partes. Então, nós estamos falando do cingir os lombos, né? Proteger aqui na parte de baixo, colocar a couraça, protegendo o peito e as costas, né? Aqui o tronco, calçar os pés, tomar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, são essas 6 partes que compõem a nossa armadura. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas é só interessante a gente notar, e isso é uma parte bem importante da armadura, que é a espada. Porque, na verdade, a única arma de ataque é a espada. Todas as outras, elas são armas de defesa. O capacete, os calçar os pés, a couraça, a cingir os lombos, o próprio escudo, é tudo de defesa. Apesar que você pode, né, os soldados usavam o escudo também para, né, empurrar ali o camarada, mas era sempre mais para se proteger do que para atacar. Então a arma de ataque dessa armadura é a espada. É a única, e a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. E do porquê que ela é a única arma de ataque. Muito bem, vamos falar então primeiramente, ele cita primeiro, vou seguir o que Paulo, da forma como ele colocou na escritura. Então a primeira parte da armadura é cingir os lombos. Então vamos lá.
Cingir os lombos com o quê? Com a verdade, ele disse. Então eu fiquei pensando o que poderia ser isso. Como cingir os lombos é uma proteção, olha que interessante, né? Protege os órgãos sexuais, a região lombar ali dos glúteos, tal. Então tem essa proteção. Eu fiquei pensando sobre a lei da castidade, que realmente esse é um dos pecados mais sérios, né? E de fato o pecado sexual ele é o pecado mais sério depois do assassinato. Então Paulo ele quis enfatizar, assim, esse é o meu sentimento, tá? Você pode ter outra impressão, mas a minha impressão foi de que essa é uma parte tão importante que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque ela é de fato um dos pecados mais praticados, é um dos mandamentos mais quebrados e é um pecado gravíssimo. Então isso leva principalmente a interromper o plano que o Senhor estabeleceu. Então, a quebra da castidade pode atrapalhar a família, a construção de uma família, a edificação de uma família. Enfim, então esse é um mandamento muito importante. Aí o que eu fiz hoje, né? O que eu vou apresentar aqui para você hoje? Eu peguei a armadura ali que Paulo estava ensinando e eu gostei tanto do discurso do presidente Nelson. Foi um discurso curto, mas a mensagem dele foi muito profunda. E aí eu falei, deixa eu pegar alguma coisa do discurso do presidente Nelson para ver se encaixa aqui na armadura. E qual não foi a minha surpresa? Que eu fui olhando as partes da armadura e fui lendo. Falei, bom, deixa eu ver se ele tem alguma coisa sobre a parte lombar, né? De proteger os lombos aqui, né? Cingir os lombos. Ou que ele fala de alguma coisa da castidade, será? E aí tem. Olha só, o presidente Nelson disse assim. E detalhe, eu consegui ver, na verdade, o presidente Nelson foi que fez tudo, tá? Eu só comecei a tirar ali vamos dizer assim, as citações do discurso e encaixando na armadura. E cada parte da armadura, a gente vai ver agora, o presidente Nelson falou um pouquinho sobre cada parte. Sem a intenção, provavelmente, não correlacionando a armadura que Paulo ensinou aqui da armadura de Deus, mas a gente consegue fazer uma correlação com isso. Ele fez sem essa intenção, mas encaixou direitinho, apesar dele ter acrescentado outras coisas. Mas tudo envolve, obviamente, a armadura de Deus. Então vamos lá. Sobre cingir os lombos, que é a questão da castidade, o presidente Nelson disse o seguinte: pensar celestial também vai ajudá-los a obedecer à lei da castidade. Poucas coisas vão complicar sua vida mais do que violar essa lei divina. Olha só. Para aqueles que fizeram convênios com Deus, a imoralidade é um dos meios mais rápidos de se perder um testemunho. Muitas das tentações mais implacáveis do adversário envolvem a violação da pureza moral. O poder de criar vida é o único privilégio da divindade que o Pai Celestial permite que seus filhos mortais exerçam. Forte, né? Por esse motivo, Deus determinou diretrizes claras para o uso desse poder vivo e divino. A intimidade física é exclusiva para um homem e uma mulher que são casados um com o outro. Então, olha que interessante, né? Isso é muito, muito, muito forte o que o presidente Nelson ensinou aqui nesta última conferência agora de outubro de 2023, né? Para ficar claro aí para quem está assistindo de quando que é isso, de quando foi que ele falou. Foi agora, há uma semana atrás. Então, olha só, ele fala da castidade, da importância da lei da castidade, que a gente precisa realmente nos protegermos, né?
porque ela é divina. Então, vamos tomar muito cuidado. Aí, nós temos a outra parte, que é então vestir a couraça. Vestir a couraça, Paulo falou que é a couraça da justiça. Então, o que significa a couraça? Então, quando você está protegendo aqui, né, o tronco, eu tive a impressão, né, o sentimento que eu tive é de proteger o nosso coração. E o que significa o coração? O que simboliza? São os desejos, são os nossos desejos. Aquilo que a gente deseja para a nossa vida, o que a gente quer para a nossa vida, né? São as decisões, né? O arbítrio, aquela coisa de você, o que eu faço? Faço isso ou faço aquilo? Então, é o nosso coração, os nossos desejos. E o presidente Nelson disse algo muito interessante. Ele disse: ao pensar celestial, seu coração mudará gradualmente. Então, quando você pensa em coisas celestiais, quando você pensa no reino celestial, você pensa onde você quer chegar, né? Você está sempre com esse pensamento de ir para o reino celestial. Ele está dizendo que você vai mudar o seu coração gradualmente. Vocês desejarão orar com mais frequência e mais sinceridade. Por favor, não permitam que suas orações soem como uma lista de compras. A perspectiva do Senhor transcende a sua sabedoria mortal. A resposta do Senhor às suas orações pode surpreendê-los e vai ajudá-los a pensar celestial. Muito interessante isso aqui que ele está dizendo. Então, pensa sempre o seguinte: vamos proteger os nossos desejos. As nossas decisões, elas precisam ser protegidas. E como que eu consigo isso, né? Pensando celestial. Interessante, né? E também orando com mais frequência, porque você começa a sofrer uma transformação quando você foca no seu destino final, que é o reino celestial. E aí então os teus desejos vão sendo protegidos. Aí você começa a desejar fazer o que é certo. Aí, como ele fala, ele até deu um exemplo. Vocês vão desejar orar com mais frequência e com mais sinceridade. Então é isso. Muito bom. Aí calçar os pés. É a terceira parte então dessa armadura. Calçar os pés, que é o evangelho, né? Os pés, na minha visão, nas impressões que eu tive, na verdade são os caminhos que nós percorremos. É a nossa jornada. Para onde nós estamos indo? Qual é o caminho que nós estamos seguindo nessa jornada? Então, será que nós estamos seguindo os passos de Jesus Cristo? Então isso é importante, seguir os passos. Andar nos caminhos que Jesus andou, seguindo os seus passos. E ao seguir os passos de Cristo, obviamente, que você vai estar bem protegido. E eu pensei talvez que também podem ser as metas que nós fazemos. Porque se a gente quer atingir um objetivo, se a gente quer atingir chegar num destino tal, a gente precisa estabelecer metas. Então, eu pessoalmente, eu gosto muito de metas, gosto muito de trabalhar com metas. Eu faço muitas metas, eu já consegui transformar muitas das minhas metas em hábitos. E aí quando você transforma suas metas em hábitos, fica muito fácil, porque você não precisa gastar energia, né? Sua mente já, por exemplo, orar, você já, né, já está do lado da cama, já dobra o joelho. Eu, quando abro os olhos, já pego o celular e vou, eu leio o livro de Mormon, já leio o Vem Segue-me e já leio um livro que eu leio pelo Kindle. Então eu vou lá e leio o livro. E aí eu levanto e depois eu faço a minha oração, enfim. E estudo inglês também, esqueci. Então, eu tenho assim, eu determinei para a minha vida pessoal ter um hábito, uma rotina da manhã, sempre fazer as metas das 4 áreas de aperfeiçoamento de Cristo, que é espiritual, física, social, né, socioemocional, social e também intelectual. Então,
eu procuro ter metas em cima disso na minha vida, na minha rotina. Então eu faço atividade física 3 vezes por semana, eu leio o livro de Mórmon, essa parte espiritual, né, leio as escrituras, a parte intelectual, eu leio um livro, eu também leio, estudo inglês, né, estou ali aprendendo ainda. Então, isso me ajuda bastante, né? É uma rotina e faço a minha oração. Então, isso são coisas que você, isso dizendo que eu faço assim, você pode fazer diferente, o que for melhor para você. Mas estabeleça metas na sua vida, porque é onde que você está caminhando, aonde você quer chegar. Isso tudo me ajuda a me aproximar mais de Cristo, né? Então, que você possa estabeleça metas, é muito, muito importante, e crie hábitos, né? Aí o presidente Nelson, falei, puxa, o que será que o presidente Nelson disse sobre isso, né? Os caminhos que a gente percorre, que a gente, como é que é o curso da nossa vida? Ele disse assim, olha, a mortalidade é um curso de mestrado, olha que interessante, em que aprendemos a escolher as coisas de maior importância eterna. Um número enorme de pessoas vive como se não existisse nada além desta vida. Quer dizer, pessoas vivem assim, vou morrer, acabou tudo, tá tudo. Contudo, suas escolhas de hoje determinarão 3 coisas, olha só. Onde viverão por toda a eternidade, o tipo de corpo com o qual ressuscitarão e as pessoas com quem viverão para sempre. Nossa, é bem forte isso, né? Então, a maneira como você vive, quer dizer, as tuas escolhas, por onde você está caminhando nessa sua jornada, esse caminho que você está fazendo vai determinar o que você vai alcançar. Então, qual é o que ele fala aqui? Você vai ter 3 coisas, 3 situações, né? Você vai viver aonde o caminho que você está percorrendo, aonde você vai viver na eternidade? Celeste, terrestre ou teleste? Ele diz, que tipo de corpo com o qual você vai ressuscitar? Com um corpo celestial, com mais brilho, com um corpo terrestrial, com um pouco menos de brilho, ou com um corpo celestial com menos brilho ainda? Como é que vai ser esse seu corpo? E as pessoas com quem você vai viver. Se você for para o reino celestial, você vai viver com as pessoas do mesmo nível que você. No reino celestial, você vai viver como família. O presidente Nelson até fala, olha, quem fala é o Elder Oaks, né? Ele fala, a salvação é uma questão individual, mas a exaltação é uma questão de família. Então eu não posso ser, eu só posso ser exaltado junto com a minha esposa. Então e obviamente se os meus filhos escolherem isso também, vamos estar juntos lá, se eu merecer, se a minha esposa merecer. Enfim, a gente está lutando para isso. Então você que vai determinar aonde que você vai chegar. E aí ele fala, então, com que tipo de corpo você, aonde você vai viver, com quem você vai viver, com que tipo de corpo você vai viver na outra vida. Então, estabeleça metas, faça coisas que vão ajudar você. Viva realmente o Evangelho. Não só fale do Evangelho, viva o Evangelho. E você, na sua jornada, vai alcançar o grau mais elevado. O escudo da fé. Então vamos lá. O escudo da fé, na verdade, o escudo ele protege todo o corpo, né? Então é a fé. Achei muito legal, uma proteção geral que a fé produz, proporciona para nós. O presidente Nelson ele disse assim, ao fazerem escolhas, eu os convido a buscar a perspectiva mais longa, a perspectiva eterna. Coloquem Jesus Cristo em primeiro lugar, pois sua vida eterna depende da sua fé nele e em sua expiação. Olha só. Então, muito, muito importante ele falando aqui desse escudo que nós temos que usar. Qual é o escudo? Colocar, né, Cristo em primeiro lugar na nossa vida. E a nossa, ele falou, a vida eterna depende da sua fé em Cristo e na expiação. Então desenvolva a sua fé, faça com que a sua fé cresça. Então estabeleça metas, né, como nós falamos, usando lá o calçar os pés, né, estabeleça metas, tenha rotinas celestiais, tenha pensamentos celestiais. Então é assim que a gente deve viver,
com fé no Salvador Jesus Cristo. E a fé é o que vai, como Paulo ensinou, né? Ele vai impedir que os dardos inflamados, que as tentações cheguem até nós e nos destruam. Então, use da sua fé em Cristo para suportar as tentações, tanto nele, em Cristo, como na sua expiação. Aí Paulo fala sobre o capacete da salvação, capacete, né, que é tomar o capacete, que ele fala que é a salvação. E eu fiquei pensando nisso, né? E tem tudo a ver com o que o presidente Nelson ensinou. Quer dizer, o que o capacete faz? Ele protege a nossa mente, protege a nossa cabeça, protege a nossa mente. Tudo que a gente, assim como o homem pensa, lembra desse salmo, né? Assim como o homem pensa, um salmo ou um provérbio, agora estou na dúvida. Assim como o homem pensa, ele age, ele é. Assim como o homem pensa, ele é. Então, toma muito cuidado com os seus pensamentos, porque os teus pensamentos se transformam em palavras, suas palavras se transformam. A gente falou disso no vídeo passado, né? As tuas palavras se transformam em ações, suas ações se transformam em hábitos, e os seus hábitos transformam o seu caráter, enfim. Então, cuidado com os seus pensamentos. E o presidente Nelson falou um pouquinho disso também. Ele disse assim: hoje, para ajudá-los a se qualificarem para receber as ricas bênçãos que o Pai Celestial tem para vocês, eu os convido a adotar a prática de pensar celestial. É o título do discurso dele, né? Ele falou muito disso. Pense celestial. Então, é a nossa mente. Pensar em Cristo. Todos os domingos, quando a gente toma o sacramento, a gente ouve a oração sacramental, na oração do pão, que diz lá, lembrar-se sempre dele, lembrar-se sempre de Cristo. Então, é pensar celestial, né? Como o presidente Nelson falou. Pensar celestial significa ter uma mente espiritual. Aprendemos com o profeta Jacó no livro de Mórmon que ter mente espiritual é vida eterna. Então, ter uma mente espiritual, pensar em coisas espirituais, pensar em coisas celestiais. Então, no que eu penso, eu me torno. Isso é muito, muito sério. Então, proteger a nossa mente, nossos pensamentos, é extremamente importante. E o presidente Nelson deu uma dica. Olha o capacete aí. Qual é o capacete que eu tenho que usar? Pense celestial. É isso. Foi muito clara a mensagem dele. Use esse capacete aí na sua vida. Tenho procurado usar. Depois, né, de domingo passado para cá, tem que começar a pensar celestial para poder suportar as tentações, as provações, as dificuldades. Então, pensa celestial. Tudo que estiver acontecendo na sua vida, não importa. Pense celestial. Pense aonde você quer chegar. E aí, nós vamos chegar no final, né, na última arma, né, vamos dizer assim, na última parte da armadura, que é a espada. E a espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu gostei demais disso. E lembra que eu falei no início, né, que a espada é a única arma de ataque. Por quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma que mata realmente o nosso homem natural. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, elas são três coisas. Três coisas. Então, isso é muito importante você ter fixo na sua mente. O que é a palavra de Deus? São as escrituras, então as palavras dos profetas antigos, os profetas que estão ali, né, nas escrituras, que a gente tem nossas quatro obras padrão. Então, o que está ali é a palavra de Deus. Segundo, as palavras dos profetas vivos. Nós temos 15 profetas videntes e reveladores. E esses homens, eles recebem revelação de Deus. Tivemos a conferência geral agora, no domingo passado, no final de semana passado, em que nós ouvimos os profetas videntes e reveladores falarem. Então, aquilo que eles disseram é a palavra de Deus. Então, isso é importante. E a terceira, que é o Espírito, ou revelação pessoal.
Então você precisa ter o Espírito com você, você precisa aprender a ter revelação pessoal. E revelação pessoal, não precisa, eu já falei aqui em outros vídeos, né? Eu sempre tenho falado nisso. Revelação pessoal não é nada assim grandioso, não precisa ser nada, puxa, ver um anjo é uma revelação, claro, revelação pessoal. Você tem um sonho, você ouviu uma voz, enfim, você pode ter várias formas o Senhor pode fazer para se comunicar com você. Mas a forma mais comum, e a mais simples e a mais, vamos dizer assim, que nos mantém no caminho, na nossa jornada, com certeza é sentir o Espírito. Simples. É simples assim. Sentir o Espírito. Então, por exemplo, a gente assistiu a Conferência Geral. Você assistiu a Conferência Geral. Durante a Conferência Geral, você sentiu o Espírito. Aquilo foi revelação. Quer dizer, o que é a revelação? É a comunicação do Senhor com você. Quando você sente a mão do Senhor ali naquela hora, você sente aquele calor no peito. É o Senhor se manifestando a você. E aí ele coloca ideias na sua cabeça. Você sente no coração e ele coloca ideias na sua mente. Isso faz com que você mate o seu homem natural. Está usando a espada ali, ó, espetando ele. Então, o presidente Nelson também falou sobre isso no discurso dele. Então, ele falou também sobre a espada. Ele disse: não há limites para as mentiras do adversário. Por favor, estejam preparados. Jamais ouçam os conselhos dos descrentes. Isso é muito importante. Busquem a orientação da voz daqueles em quem podem confiar, dos profetas, videntes e reveladores, e dos sussurros do Espírito Santo, que lhes mostrarão todas as coisas que deverão fazer. Por favor, façam um esforço espiritual que aumentará sua capacidade de receber revelação pessoal. O primeiro discurso que Nelson fez como presidente da igreja, ele falou sobre revelação pessoal. Eu sempre cito isso aqui. Mas nesse discurso agora, de domingo passado, ele também falou sobre isso. E ele falou da espada. Ele falou aqui da espada do Espírito. Ele falou da palavra de Deus. Ele citou os profetas vivos e ele também falou de revelação pessoal. Então vamos cuidado para não dar mais importância aos descrentes, mais importância àquelas pessoas que falam coisas sem sentido, pode fazer sentido para o mundo, né? Mas não para as coisas de Deus. Quando as pessoas colocam, para eles são verdades que não são verdades, são mentiras. Então eles mesclam a verdade com a mentira, e é assim que Satanás trabalha. Então cuidado, ele falou, não confiem nessas pessoas, né? Não ouçam, ele fala, jamais ouçam os conselhos dos descrentes. Então, use essa espada, a espada do Espírito na sua vida. Vou repetir, que são as Escrituras, palavras dos profetas vivos e revelação pessoal, que é o Espírito de Deus. Então, o presidente Nelson, ele finaliza, ele finaliza não, eu peguei uma parte do discurso dele para dizer aqui para você que eu senti bastante, que a gente poderia finalizar o nosso vídeo de hoje, lendo essas palavras dele aqui, que faz parte ali do discurso, da mensagem dele. Ele disse: em minha primeira mensagem como presidente da igreja, eu os incentivei a começar com o fim em mente. O que é o fim? É o celestial, né? É o fim, é onde a gente quer chegar. Isso significa tomar o reino celestial, tornar o reino celestial sua meta eterna e depois ponderar cuidadosamente onde cada uma de suas decisões aqui na Terra os colocarão no mundo vindouro. Presta atenção nisso. Então ele está dizendo aqui, ó, com muita força. Então, tenha sempre em mente o fim. Tenha sempre em mente aonde a gente quer chegar, que é mais importante. Não é o teleste, não é o terrestre. É o celeste. Nós queremos alcançar o reino celestial. É isso que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ensina. É onde a gente quer chegar. A gente quer chegar onde Deus, o Pai, está. Então, nós queremos estar com Ele para sempre, ali com seu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com a nossa família.
Então, essa deve ser a nossa meta. E todas as outras coisas são menos importantes. O que não é importante a casa, nem o carro, nem o seu dinheiro, nem os seus diplomas, nem os seus, como é que fala, os seus likes, né? Não é a quantidade de pessoas, de seguidores que você tem. O que importa é o reino celestial. É chegar lá. E para isso Paulo nos ensinou, use a armadura de Deus. Use a armadura de Deus. E eu queria ler eu não ia ler, mas eu vou ler agora, eu acho muito interessante. Tem um vídeo da igreja chamado Tomai toda a armadura de Deus. Tem lá na biblioteca do Evangelho. Assista lá, é muito, muito legal. E tem uma música que diz assim: nenhum soldado pode lutar sem suas armas empunhar. Eu sei que minhas armas são fé, estudo e oração. Meu posto nas fileiras do Senhor vou assumir mostrando o meu valor. Eu quero, preparado, sempre estar para essa grande guerra enfrentar. A espada do Espírito empunharei, nos pés calçarei o evangelho da paz. E meu forte escudo a fé há de ser, vestindo a armadura de Deus. Às vezes o mal faz-me tropeçar e perco a esperança de vencer. Não posso me deixar desanimar, com ânimo irei me reerguer. Te vejo no próximo vídeo.